Vamos lá. Vamos ver, agora vai dar certo. Ele tinha travado e caído. Esperar todo mundo entrar de novo. Agora que ele vai começar a avisar. Fazer a pose pra foto da capa. Enquanto todo mundo tá entrando. Vamos ver se agora ele vai conectar, né? Ah, oi, Bia. Pelo menos apareceu pra você aqui. Vamos ver se ele vai aparecer. Eu mandei o convite pra você, Bia. Vamos ver se ele vai dar certo aí. Ai, agora deu. Oi, Oi, tudo tudo bom? bem? Tudo bem, e você? Eu tô bem também, Jéssica. Agora deu certo. Eu entrei na live, daí eu saí porque tinha travado, não sei o que tinha acontecido, daí eu saí, entrei de novo, agora acho que vai dar, certo? Parece que tá tudo certo. Tô te ouvindo super bem. O áudio tá bom, tudo certo aí? Tudo certo por aqui. Então tá. Bia, muito obrigada por você aceitado participar dessa live, né? Vir dividir o seu conhecimento, tanto conteúdo que você tem para passar pra gente, por esse carinho, né, com as duas audiências, que eu acho que as mulheres precisam tanto ouvir sobre isso. É Ainda mais no verdade. outubro rosa que a gente tá, que a gente fala tanto de autocuidado, amor próprio, tudo isso. Eu acho que a live vem bem a casar com esse momento, né? Exatamente. Eu acho que Outubro Rosa, quando a gente fala muito, né, sobre autoexame, autoconhecimento, autocuidado, a gente lembra um pouquinho disso, né, dessa parte de saúde íntima mesmo, né? E como você disse, é muito conteúdo, é muita informação que eu brinco que parece óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, né? Quantas informações que eu às vezes coloco achando que vai ser uma informação banal, que as mulheres já sabem sobre isso e tal. E eu recebo muitos comentários falando assim, nossa, eu não sabia, nossa, era desse jeito, ah, então é por isso. Então eu percebo que a gente passa as informações e as mulheres vão tendo vários insights, e isso é muito bacana, né? Até porque Quanto hoje na mais rede, informação, melhor. na rede social tem muita informação e às vezes acho que as pessoas ficam confusas também, né? Com tanta informação, com tanta coisa chegando. E aí tem muito aqueles mitos, crenças que elas já escutaram, e aí tem coisa que elas achavam que era de um jeito e não tem nada a ver, daí elas vão ler um conteúdo, né, e descobre isso. Então eu acho fantástico essa disposição de falar desse conteúdo, que muitas vezes é um conteúdo delicado até, né? De falar. Eu acho que às vezes até o próprio Isso. Instagram deve te dar uns bugs aí pelo conteúdo, que é tão Tá. delicado e tão É, de vez importante em de quando ser dito. me dá umas dorzinhas de cabeça. E você agradeceu que eu aceitei o convite e eu fiquei muito agradecida também, muito honrada de ter recebido esse convite. E eu lembro que no primeiro contato que a gente teve, né, falando sobre colocar conteúdo no Instagram, e eu conversei com você e você me falou uma coisa que tipo, me marcou muito, né, que a gente tem que pensar nisso como uma missão mesmo, né? De espalhar esse conteúdo para as pessoas que muitas vezes não conseguem chegar até o nosso consultório, não conseguem ter acesso, né, às informações que a gente dá, muitas vezes, para as nossas pacientes físicas, vamos dizer assim, né? E estar online, eu comecei a enxergar isso do jeito que você me falou, como uma missão para chegar, alcançar mais mulheres, né? E eu acho que vamos perseverar nessa missão. É uma missão bem batalhadora, né? Porque a gente briga com uma coisa que não depende só da gente, né? Que tem toda a parte do próprio Instagram. Exato. Mas eu acho que Tem até é toda uma essa luta pra parte, gente né? é uma luta pra gente falar, é a nossa missão. E toda missão que a gente faz na nossa vida, ela exige muito trabalho, muito cuidado, muita atenção. Então eu acho que quando a gente enxerga como missão, aqui é o que faz a gente dar continuidade. Porque sempre tem pelo menos uma pessoinha que vai entrar, vai pegar alguma coisa e falar, nossa, isso fez total diferença na nossa vida, É né? verdade. É E eu verdade, acho que gente. principalmente nós mulheres, né?
Às vezes a gente tem tanta vergonha, tanto medo de perguntar as coisas, de buscar conhecimento, coisas que vêm desde antigamente, né? E agora com a É, é internet está verdade. mais explícito. É isso E mesmo. se apresenta pra gente, fala como que você trabalha, qual que é o Uhum. trabalho, formação, tudo. Posicionar melhor essa câmera aqui. Bom, eu sou a Beatriz, eu sou fisioterapeuta, a minha especialização é em saúde íntima feminina, então eu trabalho com a região pélvica, né? É claro que, na verdade, assim, a especialização em saúde da mulher, ela também tem a parte da parte de oncologia mamária, linfedema e tal, mas eu tô bem focada nessa parte pélvica mesmo, de sexualidade, gestação. Então, tudo que envolve ali os músculos do assoalho pélvico, que são os músculos que ficam em volta do canal vaginal, eu falo que é a minha área. Então, eu trabalho com essa parte já faz 12 anos que Ó, eu trabalho bastante com tempo. isso, então já ouvi muitas histórias e é muito bacana. Cada mulher que eu consigo ajudar, eu falo que elas me ajudam também, porque a gente cresce muito também com as histórias de cada paciente, de superação, enfim. Então, já faz 12 anos que eu estou nessa área. Foi uma coisa que foi um assunto que me encantou à primeira vista, né? Na primeira vez que eu tive essa matéria na faculdade, já fiquei assim, nossa, abriu um assunto, um universo novo, né? Eu não tinha ideia que a gente tinha músculos ali em volta do canal vaginal e a importância desses músculos na nossa saúde íntima, né? E aí, no final da faculdade, eu ainda fiquei na dúvida se seria essa área mesmo, ou se eu ia para ortopedia, mas eu acabei passando na especialização em saúde da mulher, antes até de prestar para ortopedia, e eu falei, bom, é um sinal, vamos que vamos. E quando eu comecei a especialização, aí eu tive certeza mesmo, né? Quando eu comecei a trabalhar com as mulheres, a ver essa evolução, e hoje eu sou completamente apaixonada e realizada, assim, de estar nessa área. E estou muito feliz de estar aqui conversando com você, participar desse seu projeto. Parabéns pelo projeto e obrigada. Eu que agradeço, porque ainda bem que você pegou essa missão para você estudar a saúde íntima da mulher. Porque ainda mais aqui, né, em Campo Grande, a gente tem poucas mulheres trabalhando com isso também. Então É precisa verdade. muito, até pelo cuidado, pelo carinho que você tem, que eu vejo de acolher as mulheres, né? Porque às vezes elas sentem tanta vergonha de falar as coisas e precisa desse acolhimento para desenvolver a vida delas, né? Porque é uma coisa que é muito tabu e que faz diferença na vida delas em várias outras áreas, né? Elas não se desenvolvem, às vezes, em outras áreas da vida por conta disso. Uhum, é verdade. O Sérgio falou que é aviãozinho para chamar mais pessoas. Eu já enviei aviãozinho aqui para chamar mais pessoas. Quem tiver online aqui com a gente, aproveita e manda o aviãozinho, porque está com um alcance muito baixo por causa das atualizações. Então, quem puder mandar o aviãozinho aqui embaixo para as amigas, todas as amigas, pode mandar. Chama as amigas, porque isso é um papo de amiga. Eu falo que é o clube de mulherzinha, clube da Luluzinha, né? Clube da Luluzinha, esse papo calcinha mesmo. Sérgio, manda pra sua namorada, pra suas primas, pra todo mundo, que é papo de mulherzinha agora. Não, mas fala para ele ficar aí também, que também tem muita coisa que homem tem que aprender nessa conversa. Verdade, verdade. Porque tem muita coisa, né, que a gente, tá vendo? A gente pensa, não é só a mulher que tem que saber, mas os homens precisam também, né? Dar mais atenção Eu pra falo isso. muito isso. Eu tenho alguns seguidores homens, não, né? Tipo, é uma porcentagem pequena, mas tem. E eu falo que, olha, as namoradas ou as próximas parceiras desses caras que estão seguindo, que estão vendo ali o conteúdo que eu tô postando, elas já estão assim num nível diferenciado. Elas já vão encontrar o cara um pouco mais preparado. Vamos ter que fazer um Tinder lá do Insta da Bia. Vamos olhar os homens que estão lá É se verdade, preparando vamos já. fazer um Tinder lá. Para ver os homens bem preparados para esse papel. Porque muitas É isso vezes, né, aí. até tem perguntas assim das meninas, das mulheres, até casadas, que tem vergonha de falar sobre esse assunto com o marido.
né, marido, namorado. Então é bem importante os homens também estarem atentos a esse tipo de assunto. Não, isso é uma coisa que é muito importante, né? O diálogo entre o casal. Ó, vou começar com as perguntinhas então aqui, que aí você vai falando a livre do jeito que você Ótimo. quiser. A primeira é: aumento da lubrificação e orgasmo é a mesma coisa? Não. Então, assim, na verdade, o que que acontece? Quando a gente tá, né? Quando a gente tem uma resposta excitatória satisfatória, bacana, boa, a gente vai ter o aumento da lubrificação dentro do canal vaginal e na região da vulva também. O orgasmo, que é o ápice do prazer feminino, ele vem depois dessa resposta excitatória. Então, tudo começa com o desejo, né? Primeiro a gente sai ali da neutralidade, então a gente tá ali sem pensar em sexo, sem ter vontade de sexo. E aí vem o desejo, que tira a gente desse estado de neutralidade, e a gente começa a ficar receptiva para ter uma relação sexual. Quando a gente começa a ficar receptiva, o nosso corpo vai trabalhar para que essa relação seja prazerosa para a gente. Como que isso acontece? Levando muito sangue para a região pélvica. E esse sangue que chega ali, ele aumenta a lubrificação dentro do canal vaginal, alonga o canal vaginal, deixa o canal vaginal um pouco mais alargadinho também, relaxado, para que a penetração não seja dolorosa. Então, a lubrificação, ela faz parte dessa resposta excitatória. E o orgasmo, ele é o ápice da resposta excitatória, né? Ele é o final ali, a fase final da resposta excitatória que vem um pouquinho antes da nossa resolução. Então, é quando a gente tem ali, o orgasmo é quando a gente tem ali aquelas contrações involuntárias da musculatura, né? A gente tem uma descarga hormonal ali bem intensa de hormônios do bem, né? De serotonina, de endorfina, que dão aquela sensação de bem-estar logo em seguida, tá? O que acontece com algumas mulheres é que essa lubrificação, conforme a excitação vai aumentando e aí ele chega no ápice com o orgasmo, a lubrificação também vai aumentando. Então, ela vai sentir que o canal vaginal fica mais úmido conforme ela vai ficando mais excitada. E no ápice da excitação, o ápice do prazer, ela vai ter bastante lubrificação ali, mas não são sinônimos. Uma mulher pode estar muito lubrificada no começo da relação e não chegar ao ápice, não ter o orgasmo, tá? Então, a lubrificação em si, ela não determina o orgasmo. Quer dizer, que a mulher está muito lubrificada, que ela teve um orgasmo. Eu acho que até combina com a próxima, que era pouca lubrificação pode ser por falta de tesão. Alguém tinha perguntado assim, se é Sim, pouca. sim, com certeza. Na verdade, assim, primeiro a gente tem que analisar os fatores orgânicos, né? Então, tem alguns fatores que podem causar uma diminuição na lubrificação do canal vaginal. Tem algumas medicações, por exemplo, que interagem muito com isso, né? Então, antidepressivos, antialérgicos, são medicações que geralmente diminuem muito a nossa lubrificação natural. Algumas fases também, por exemplo, quando a mulher está amamentando, por conta do hormônio da amamentação, a gente tem uma lubrificação praticamente zero no canal vaginal, né? Então, a gente tem que primeiro analisar os fatores orgânicos, né? Descartar, né? Qualquer fator que possa estar causando uma diminuição na lubrificação, para depois a gente pensar se não é uma falta de estímulo mesmo, se ela não está tendo uma resposta excitatória a ponto de ter uma lubrificação bacana ali, tá? Às vezes, o que que pode acontecer? Às vezes a mulher até tem o desejo, está excitada, mas por algum motivo ela não consegue se manter na resposta excitatória, né? Às vezes ela começa ali com os estímulos, de repente ela perde o foco, desconcentra. Isso é uma queixa muito comum aqui no consultório. De mulheres que começam na relação bem, daqui a pouco tá pensando em outra coisa. E muitas vezes essas entradas e saídas do nosso ciclo de resposta excitatória são justamente causadas por pouco estímulo
ou até por falta de funcionalidade da musculatura pélvica mesmo, né? Porque os Uhum. músculos pélvicos, eles também ajudam a manter esse fluxo sanguíneo alto ali na região pélvica, que vai manter a resposta estatória e que vai aumentar a lubrificação, inclusive. Né? Então, são vários fatores aí que a gente pode pensar numa baixa lubrificação. Hoje em dia, Desculpa. inclusive, é muito recorrente o uso de medicamentos controlados. Ansiolíticos, antidepressivos aumentaram muito. Se eu não me engano, durante a pandemia aumentou mais de 30%, né? Então, essa queixa da falta de lubrificação, da falta de libido, está sendo muito, aumentou muito. Tanto é que a gente tem, né, na nutrição os fitoterápicos que a gente pode usar, a gente dosa alguns exames de sangue também para ver tireoide, como está o funcionamento da tireoide, os hormônios, às vezes até falta de vitamina D, que eu brinco que a maior deficiência hoje em dia é a falta de vitamina D, pode também ser prejudicial, tanto para a falta de libido, como para a falta de lubrificação também, porque o seu corpo está em deficiência, né? Os nutrientes não estão processando ali, então todo o corpo começa a sentir de alguma forma. E principalmente quando mexe na parte de mentalidade, porque o emocional manda muito em tudo isso também, principalmente para a mulher, né? Exatamente. É o que eu sempre digo, o maior órgão sexual é o cérebro, né? Na mulher, a gente tem toda a resposta sexual, ela é engatilhada pelo cérebro. Se a mulher não tá bem psicologicamente, se ela não tá bem emocionalmente, dificilmente ela vai ter esse gatilho para resposta sexual, sabe? Daí não vai chegar aquele sangue ali naquela região, não vai lubrificar, não vai aumentar o canal. Então, na hora da penetração, ela vai sentir desconforto. Pode ser que ela faça microfissuras dentro do canal vaginal. Pode ser que depois dessa relação ela tenha uma candidíase, né? Que é Nossa, é muito muito comum, comum, muito. Até às vezes né? eu Que às converso muito vezes isso é no uma consultório. relação que ela teve de que foi uma relação que não foi uma relação de qualidade, né? Que ela, às vezes ela não estava muito afim, fez ali só para dar o check, né? Para cumprir tabela e aí acabou fissurando, né, o canal e ela nem percebeu na hora, mas depois desenvolve uma candidíase, né? Então, assim, tudo isso a gente tem que pensar que, na verdade, o primeiro passo para a gente sair da neutralidade sexual vem do cérebro. Por isso que as preliminares, na verdade, elas começam quando a relação termina, né? Que já começa a preliminar da relação subsequente. Então, quando a gente está dentro de um relacionamento, a gente tem que tomar esse cuidado com a nossa relação, né? Que tudo que a gente faz, tudo que a gente troca com o nosso parceiro, já é uma preliminar, porque para a mulher, o principal órgão sexual é o cérebro, né? E você falou uma coisa assim, importante, né, sobre ter aumentado essa questão dos remédios, né, de tudo isso, antiociolítico, e também, assim, às vezes até a falta da lubrificação não é também só pelo remédio, é pelo estado emocional e psicológico também, né? A gente tem que Ainda mais cuidar disso também. mulher é muito acelerada, né? A gente sempre já é nato da mulher ser mais acelerada. E a gente vem de uma sociedade que nos acelera cada vez mais. Isso influencia totalmente. Eu vejo que as mulheres não têm tempo para cuidar delas. Então, o fato delas não cuidarem do corpo, não cuidarem até da aparência, o autocuidado, influencia emocionalmente. Ela não se sente bonita, ela não se sente atraente, ela não gosta do corpo que ela olha no espelho. Aí ela já causa um bloqueio de que o parceiro não vai achar ela bonita, que ele não vai gostar. E aí toda essa parte emocional entra em conjunto, né? Afetando muito, porque o cérebro ali afetado, pronto, afetou tudo de uma vez. Exato, exato. Por isso que eu acho assim que a autoestima é tão importante para nossa libido. E a gente fala muito em libido, relacionando, né, claro, a atividade sexual. Mas a libido, na verdade, é energia vital. Então, quando você tem, né, a sua autoestima em alta, né, quando você está bem com você mesma, isso influencia não só na relação sexual, na sua libido, né, de ter vontade de ter relação sexual, mas em todas as outras atividades que te dão prazer. Então, tem gente que
se questiona com relação à baixa libido, né, que não tem vontade de fazer, de ter relação sexual e fica buscando uma resposta, mas às vezes ela também não tem vontade de fazer alguma coisa que ela gostava de fazer antes. Então você percebe que tudo na vida dessa pessoa, ela, tipo, ela não tem vontade de fazer nada que dá prazer a ela. Então a gente já tem que pensar fora do âmbito assim também da sexualidade, né? Porque E a uma pessoa tá coisa com que eu acho. cansaço, né? A pessoa, a mulher tá com cansaço exagerado, nada ela tem vontade de fazer, ela não tem vontade nem de cuidar dela, ela não tem vontade de mais nada. Ela só se sente cansada e exausta, tá em exaustão mental mesmo. E ela não consegue muitas vezes correlacionar que isso também é uma baixa libido, porque ela não tá tendo nem vontade de Isso, cuidar dela. exatamente, que não é só na relação, né? Em vários aspectos da vida dela, né? Eu acho que. E também tem uma coisa assim que eu percebo muito, né? Que agora a gente está falando de autoestima, eu percebo que muitas vezes a autoestima da mulher, ela às vezes é pautada no quanto ela se sente uma mulher desejável para o parceiro, né? Eu vejo muito isso aqui no consultório. Então, quando ela sente que ela é uma mulher que é desejável, né? Isso melhora muito a autoestima dela. E muitas vezes isso pode estar ligado à autoimagem ou não, né? Eu Pode estar acho que também. quando ela tá bem, quando ela se sente bem, isso acaba afetando em todos os outros aspectos. Quando a gente trabalha com autoestima no consultório, a gente vê também muita relação com traumas de infância, com relações até com os próprios pais, né? Como era a relação com o pai influencia muito em como a mulher é. Então, às vezes, até no relacionamento dela com o parceiro, influencia muito de como foi o relacionamento dela com o pai. Ou se ela foi muito cuidada, ou se ela não teve carinho nenhum pelo pai, que influencia direto na autoestima. Ela não se sentiu a princesinha cuidada toda pelo pai, isso influencia ela nunca achar que nenhum homem vai gostar dela, não vai cuidar dela. Muitas vezes tem mulher que faz sexo só por fazer. Só porque, tipo, cumprir uma tabela, igual você falou, um check. E ela não entende a importância daquilo. O quanto o problema é mais embaixo, né? Ela não cuidou dela, ela não tem vontade de fazer nada por ela também. É, isso mesmo. Às vezes ela faz mais pelo outro do que por ela, né? Por isso que é tão importante a gente conhecer a, a função corporal do sexo, né? Não ver só o sexo como parte de um relacionamento, mas ver o sexo como uma função do seu corpo, que é uma coisa que você faz por você, que vai te dar prazer, você vai proporcionar, né, uma forma primária de prazer, assim como a alimentação, né? Uma forma primária de prazer. E a gente descobrir essa função corporal do sexo e não o sexo como um compromisso do matrimônio, do relacionamento, enfim. Como se fosse uma obrigação, né? Até tem uma Como se pergunta fosse uma já, obrigação. aproveitar a pergunta que combina com isso daqui, que ela perguntou como explicar para o namorado a falta de lubrificação. Que, tipo, olha o Manda essa constrangimento. live para ele, manda live agora, já marca ele aqui. Porque a gente explicou tanta coisa que ele já vai saber certinho por que que acontece. E é por isso que eles estarem aqui, porque muitas vezes eles acham que é frescura da mulher, sabe? Eles acham tantas coisas que é porque para eles é tão mais Mas fácil, assim, né? uma coisa que é muito importante que todos os homens entendam é que a resposta excitatória masculina é completamente diferente da resposta excitatória feminina. Então, assim, só porque a sua namorada não tem uma lubrificação abundante, não quer dizer que ela não te ame, ou que ela não tenha desejo em você, ou que ela perdeu o interesse por você. Acontece que os homens têm uma resposta sexual mais linear. Então, lembra que eu falei que a resposta sexual ela é basicamente causada por uma congestão sanguínea na região pélvica. Então, a gente precisa que uma quantidade de sangue chegue na nossa região pélvica para causar todas as mudanças físicas
que fazem parte da excitação feminina, que é ereção de clitóris, que é o aumento da lubrificação, o alargamento e o alongamento do canal vaginal, o relaxamento da musculatura pélvica. Tudo isso acontece quando uma quantidade X de sangue chega na nossa região pélvica. Acontece que essa quantidade de sangue que tem que chegar na região pélvica é mais ou menos, da mulher, para acontecer tudo isso, é mais ou menos uns 400 ml, Jéssica, de sangue que tem que chegar ali. Nossa, É é bastante. bastante. É bastante, ó. Minha garrafa tem o quê? Tem 500. Olha isso aqui. É muito É sangue que muito tem que sangue. chegar para mudar tudo isso. Para um homem ter uma resposta estatória de qualidade, que ele consiga ter uma relação satisfatória, né? Ele precisa de 80 a 100 ml de Nossa, é sangue. muita diferença. É muita diferença. É muito menos sangue. Então, para eles, é muito mais fácil ficar excitado, é muito mais fácil ter um platô excitatório. Então, assim, fica muito mais rápido para eles. E fora que para o Então, homem, qualquer estímulo físico para eles, né, já é sim, excitatório. eles são muito visuais também, né? O homem é muito visual. O homem tem o desejo espontâneo praticamente durante toda a vida. O homem não tem muita alteração hormonal, né? A gente altera hormônio O tempo todo, praticamente. mensalmente, né? O tempo todo, mês, né? De mês a mês, ano a ano, várias fases da vida. O homem geralmente tem ali um decréscimo hormonal de testosterona na andropausa, enfim, mas a gente está ali nessa montanha-russa hormonal. Então, assim, o que os homens têm que entender com relação à resposta estatória da mulher é que nós demoramos muito mais para ficar pronto para a penetração, tá? Então, se para chegar a esses 400 ml de sangue ali, para deixar o canal vaginal preparado para penetração, a mulher vai demorar pelo menos uns 10 a 12 minutos. Então, enquanto isso, ele tem que manter esse estímulo excitatório, seja com um sexo oral, seja com uma masturbação, uma massagem, um beijo caprichado. Então, assim, na verdade, a lubrificação, a resposta excitatória, ela vai depender do estímulo que está sendo dado. Então, é importante que eles entendam isso, que o terreno tem que ser preparado ali, né? Então, é muito importante que eles entendam que para chegar todo esse sangue lá, a gente demora um pouquinho mais de tempo. Então, se os dois saírem na corrida, né, partirem da corrida no mesmo tempo, ele vai chegar antes, com certeza. Muito Então, mais as rápido. mulheres, muito mais rápido, imagina. Para chegar aos 80, 100 ml, o cara vai demorar 2 minutos e a gente demora 10. Então, a conta não bate, a mulher tem que sair na frente. Então, isso é muito importante que todos os caras entendam que a nossa resposta estatória é um ciclo e a resposta deles é uma linha. Então, eles têm que estimular muito bem essas parceiras aí. E é importante ter esse cuidado também, porque às vezes, né, como eles vão com muita sede ao pote, pode até machucar, causando um trauma já de início. Aí a mulher já causa um trauma psicológico mesmo, né, emocional, que daí nas próximas relações vai ser cada vez mais difícil. E assim, na verdade, o que eu acho mais importante sobre isso sim, os caras têm que entender, eles têm que saber como que acontece, mas o que é realmente determinante é a mulher saber. Então, você tem que entender como o seu corpo funciona, de fato, todas essas informações técnicas, né? Que tem que chegar sangue lá, que as coisas têm que acontecer, e também as informações práticas. Ou seja, você tem que saber o que funciona para você, o que te estimula, que tipo de estímulo que você gosta, que tipo de toque que você gosta, porque só assim você vai conseguir, na hora de ter uma relação a dois, você vai conseguir ter essa troca positiva, senão você fica meio que à mercê do que a outra pessoa pode te oferecer. E às vezes o que a pessoa pode te oferecer,
Não que seja ruim, entendeu? Não que o que a pessoa tenha a te oferecer é ruim, mas não é aquilo que você precisa, né? Que é o que você gosta. Então, se você não sabe o que você precisa, o que você gosta, dificilmente você vai ter uma satisfação nessa relação. E a comunicação é muito importante, né? Você ter clareza também, comunicar com o parceiro que está sentindo, o que você deseja, o que você quer. Porque senão a mulher tende muito a estar ali, não, tô aqui e pronto, né? Ela precisa comunicar, tipo, Exato. o que está sentindo também, né? Porque às vezes É, e precisa ser assim, comunicado. e isso é muito particular, né? Cada casal acho que tem o seu jeitinho aí de conversar sobre isso. Tem casal que vai se sentir super à vontade de falar isso durante a relação, né? Que vai querer trocar esse tipo de informação na hora que estiver tendo a relação. É, tem casal que vai preferir conversar sobre isso fora da relação, né? Eu acho que isso a mulher vai sentir muito mais do parceiro, como que ela vai conseguir falar melhor sobre isso, porque às vezes fora da relação você consegue conversar melhor sem ficar ensinando muito, interrompendo muito a relação para falar como que gosta ou não. Às vezes, fora do relacionamento, dentro, fora da relação, você consegue comunicar melhor. Por outro lado, quando você está dentro da relação e o cara faz alguma coisa que você gosta, você pode fazer um reforço positivo daquilo. Então você não precisa ficar é, né, ali o tempo todo corrigindo e tal, mas na hora que ele faz uma coisa que é bacana, você fala assim, ah, sim, é desse jeito e tal. Dá aquele reforço positivo, porque vai ser muito estimulante para ele saber que você está gostando do estímulo. E você já começa meio que direcionar, entendeu? Sem estar dando tutorial, Na hora, né? Resolve do nada, dá um dando tutorial. aula, Ó, deixa eu para ver não outra quebrar o clima. pergunta. Uma outra pergunta também que tinha a ver com isso, falando era autoestima baixa porque o marido não elogia. Já que estava falando do parceiro, né? Que era Tá vendo? Como muitas vezes a nossa autoestima é pautada no que o outro acha, né? Então, eu acho que a autoestima tem que vir muito de como a gente se sente com a gente mesmo. É claro que é muito gostoso receber um elogio de uma pessoa que a gente gosta, né? De uma pessoa que às vezes a gente se arruma, né? Já esperando aquele elogio, né? Ou às vezes faz alguma coisa diferente, esperando que a pessoa note e esse elogio não vem, e a gente fica pensando, putz, será que eu tô tão bem assim mesmo, a ponto de, né? Não notar. Então, isso dá uma baixadinha mesmo na nossa autoestima quando a gente não tem esse reconhecimento. Mas eu acho que o mais importante é você buscar essa segurança, né? Eu acho que a autoestima está muito mais relacionada à nossa segurança do que aquilo que o outro pode É que as pessoas oferecer pra acham gente. que a autoestima só tem a ver com beleza, né? Se sentir bonito. E a autoestima, ela tem a ver com confiança, o quanto você está conseguindo produzir no seu dia, o quanto você se cuida. Ela é muito mais um amor próprio, assim, né? Vamos dizer, do que pensar só, tô bonita, tá linda, tô bem arrumada, coisa do tipo. Não, ela tem a ver com o quanto você se ama, o quanto você cuida de você, o quanto você se valoriza, o quanto você confia em você, no que você faz. Eu sempre brinco isso com as mulheres. Eu falo, no autoestima não é só se sentir bonita. Porque não é todo dia que a gente acorda se sentindo, né? Ah, tô linda, tô maravilhosa. Não é todo dia que a gente acorda com vontade de se arrumar. Mas o que tem de dentro para fora, o quanto você se valoriza como pessoa, como mulher, a sua parte interior mesmo, que a pessoa chama da beleza interior, é o que vai carregar a tua autoestima. E quando você tá bem com você por dentro, você se cuida mais também. Você se sente mais bonita, os olhos Eu também brilham. penso muito isso. É você se sentir satisfeita com a pessoa que você é, né? Com aquilo que você conseguiu fazer por você. Porque também tem muito isso. Eu percebo uma coisa que você falou no comecinho da nossa conversa, né? Sobre o quanto a gente é cobrada, né? O quanto a gente tem que ser, o quanto a gente tem que produzir, o tanto que a gente tem que, né? Fazer mil coisas, o tanto que a gente tem que ser multi, né? Eu acho que a gente também tem que
tem que se acolher nesse sentido, né? Tipo, tem que saber que aquilo que a gente dá conta de fazer é o suficiente. E se sentir bem com isso, com o que a gente dá conta de fazer, né? Com o que a gente dá conta de ser. Vai ter dia que a gente não vai dar conta de estar com o cabelo arrumado, com aquela roupa bacana e tal, mas a gente vai conseguir, sei lá, dar um check em todos os compromissos do dia. Isso Vai para mim, conseguir assistir um, autoestima, às vezes é até melhor do que estar com o cabelo vai conseguir arrumado, assistir um porque curso que estava atrasado, vai conseguir arrumar um guarda-roupa que estava sem arrumar. Tudo vai faz parte conseguir da passar um tempo construção. de qualidade com os filhos, que às vezes não dá, vai conseguir tomar aquele vinho com aquela amiga que a gente sempre fica, né, postergando. Então, assim, eu acho que a autoestima, a gente, é exatamente isso. A gente liga muito a autoestima com a parte física, mas é muito sobre se sentir bem com a pessoa que você é, né? Eu, E isso impacta muito nessa questão sexual. Muito, você se sentir bem, você se sentir segura, você se sentir assim, você se apropriar da mulher que você é, isso te traz uma segurança na hora do sexo muito importante para você conseguir até uma liberdade maior na cama, né? eu acho que isso do elogio também, falando sobre elogio, é porque às vezes também tem homens que não é do perfil elogiar. Às vezes, até falando das linguagens do amor, né? Às vezes a linguagem do amor dessa pessoa é dar um presente, é deixar um recadinho, é fazer algum serviço de casa, é ter mais tempo para estar com ela. Então, às vezes, ela precisa também identificar, senão ele não está dizendo esse elogio de alguma outra forma. Ou às vezes comunicar para ele também que gosta de ser elogiado. Porque às Isso vezes que eu isso ia te dizer, também. porque às vezes, né? Às vezes a gente tem que ser um pouco mais explícita com os homens, a gente tem que, né, ser um pouco mais clara. Às vezes eles não entendem sutilezas. Então, se é isso que você precisa, se é o elogio que você precisa, busque. Fala pra ele que você gosta de ser elogiada, que olha essa roupa que eu comprei, olha que eu, né, você viu que eu arrumei o cabelo? O que que você achou? Esse elogio vai vir. E aos poucos ele vai se tornando talvez um pouco mais espontâneo quando você mostra que você gosta, que você precisa, que é uma coisa que te faz bem, né? Ó, a próxima pergunta que a gente tem é. Vou colocar as duas, porque pode ser que tenha uma relação também, não sei, vou perguntar. A dor durante a relação, o que pode ser? E também tem o tamanho, importa? Tá, vamos pela dor primeiro, né? Tá. Uhum. Na verdade, assim, a dor também, né? A gente tem que descartar fatores orgânicos que possam estar causando essa dor. Então, se tem alguma infecção, né? Se tem, de repente, uma candidíase de repetição, né? Que deixa a região bem dolorida. Não tem nada disso, tá tudo certo, exames ginecológicos está tudo ok e continua tendo dor na relação, a gente tem que, primeira coisa, é, encarar isso como um sintoma de alerta do seu corpo. Se você está sentindo dor, é porque alguma coisa não está indo bem, tá? Sexo é para ser bom para todo mundo, não é para sentir dor, tá? Não existe sexo com dor. Se você está tendo dor durante a relação, isso está errado, tá? Não é normal sentir dor em nenhuma situação. Ah, desculpa. Imagina. Mas assim, tendo isso em mente, a gente começa a pensar nos fatores que podem estar causando essa dor. O que que a gente tem que pensar? Se é uma dor no início da relação ou se é no final da relação. Se é uma dor que começa a relação doendo, no final melhora, ou se no começo da relação, na entrada do canal vaginal, você sente mais dor, ou se é lá no final, se é numa penetração profunda. Se você sente dor ao toque, né? Ou seja, se é uma dor externa na região da vulva ou se é dentro do canal vaginal. Então, tem muita coisa sobre dor que a gente tem que analisar. Mas o que que eu posso te dizer? Ter uma relação sexual sem estar com vontade de ter relação sexual vai te causar desconforto. E se você já tem uma dor, o seu cérebro já está relacionando relação sexual com dor
E quando ele deveria estar engatilhando a sua resposta sexual, ele já bloqueia a sua resposta sexual porque ele lembra que sexo dói. Então você já não leva todo aquele sangue para a região, você já não lubrifica, você não excita. E se você insistir nessa relação, mesmo assim, você vai continuar com dor e você vai continuar reforçando esse vínculo negativo que seu cérebro já tem com o sexo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente sente dor na relação sexual é arrumar algum meio de ter uma relação sexual sem dor. Então, se a sua dor é na penetração, tenta ter relação sem penetração. Sexo é muito mais do que penetração. Muito mais do que penetração. Inclusive, as mulheres têm muito mais prazer fora do canal vaginal do que dentro do canal vaginal. Então, assim, tenta primeiro desbloquear isso, né? Tenta primeiro relacionar sexo como uma coisa prazerosa e não como uma coisa dolorosa. Então, se a dor é na penetração, tenta fazer só um estímulo externo, né? Se você sente um desconforto mais na vulva, tenta fazer, de repente, uma penetração mais sem tanto estímulo. Enfim, dá um jeito de ter uma relação sem dor e, enquanto isso, procura um profissional que pode te ajudar. Realmente, aqui no consultório, eu vejo mulheres assim, que chegam aqui achando que é a última esperança, que nunca mais, que não nasceu para o sexo, que sexo não vai fazer parte da vida dela, e que ficam ótimas, né? Porque pode ser uma questão de contração muscular, né? Que pode ter uma musculatura muito tensa que dificulta a penetração. Pode ter uma hipersensibilidade, uma hiperexcitação dos nervinhos sensitivos ali na região da vulva, que a gente também consegue tratar com laser. Então, o importante dessa pergunta é: dor nunca é normal, merece ser investigada e não reforce esse vínculo negativo de sexo e dor. Se você tem dor na relação, ache um meio de ter prazer sem ter dor e vá tratar sua dor. Porque Ah, e isso a do outra reforço do pergunta cérebro é muito, né? Até porque tem tudo que a gente falou, o quanto o cérebro comanda toda a relação, né? Então, pense se ela reforça o tempo todo isso, que ela vai sentir dor, que vai ser ruim, que não tem nada de prazeroso. Eu já atendi também pacientes assim, eu falei, não, você precisa buscar uma ajuda de quem entende. Porque não é normal, não é pra ser chata, é pra ser uma coisa boa. você já cria aquele bloqueio antes, né? Então, a outra pergunta foi sobre o tamanho, né? Uhum. O tamanho importa? Era essa a pergunta? É, o tamanho importa. Aham. Na verdade, assim, isso é um mito, né, sobre o tamanho do pênis, né, se isso tem uma influência direta com o prazer feminino. E, na verdade, não, porque a gente tem muito mais prazer fora do canal vaginal do que dentro do canal vaginal. Então, o tamanho, né, o quanto que essa penetração vai acoplar, né? O quanto que o pênis vai ficar acoplado no canal vaginal, não tem muita diferença, porque a gente sente muito mais prazer nas zonas externas do que internas, né? Então, o que vai diferenciar é o estímulo que essa mulher vai tá recebendo, muito mais do que a própria penetração. Então, assim, ó, só para demonstrar para vocês aqui nesse modelinho, a gente tem aqui fora, né? Então, isso é uma vulva, tá? Então, é a parte de fora da nossa genitália, da genitália feminina. Então, a gente tem aqui os lábios externos, os lábios internos e glande do clitóris, uretra e canal vaginal, tá? Então, onde a gente tem muito mais sensibilidade prazerosa é justamente na glande do clitóris. Inclusive, na glande do clitóris, a gente tem 8.000 terminações nervosas sensitivas, que é mais do que o total do pênis. Olha o tanto que é sensível aqui fora, na vulva, tá? Embaixo do prepúcio, que é aquela sobrinha de pele que cobre aqui a glande do clitóris. Então, a mulher vai ter muito mais prazer nessa região do que dentro do canal vaginal.
tá? Dentro do canal vaginal, as regiões que são mais sensíveis são justamente na entrada do canal vaginal, que é aqueles 2 centímetros entre o introito e para dentro, né? Do introito para dentro, esses 2 centímetros no início do canal vaginal é onde a gente tem sensibilidade, é onde a musculatura está ali acoplando mais. Então, 2 centímetros, né? É bem pouquinho. Então, na verdade, não influencia tanto assim, se importa ou se não importa. Na verdade, é mais uma questão de fetiche do que de performance mesmo, sabe? E outra, uma mulher que tem uma musculatura pélvica ali bem funcional, que ela vai conseguir contrair os músculos, melhorar, né, essa questão de acoplar ali o pênis no canal vaginal, ela vai se adaptar a um tamanho menor, a um tamanho maior. É importante que essa musculatura esteja funcional justamente para isso, para ela se adaptar ali a essa diversidade, né? Porque além de tamanho, tem formatos diferentes, enfim. Na verdade, o que importa mesmo é a conexão do casal, né? Que é o princípio básico de tudo que a gente tá falando. Porque não adianta nem a gente pensar na técnica, na parte física também, tudo isso que precisa ter a conexão do casal, né? Acima de tudo. Exato, né? Exato, é isso aí. Eu acho que. E aí, eu acho que essa questão do tamanho, a gente já pode devolver essa pergunta, né? Esse assunto para os homens. Eu acho que é muito mais uma questão de autoestima masculina do que de performance sexual e de prazer feminino. A próxima pergunta é: vontade de fazer sexo não tenho. Pode aumentar durante o casamento? Pode. A gente escuta muito falar que os relacionamentos a longo prazo, eles diminuem o desejo, né? Que a mulher vai perdendo a vontade de ter relação sexual depois que casa e tal. Mas uma coisa que a gente tem que entender é que o desejo, ele é cultivável, né? A gente pode cultivar o desejo, ele pode crescer. E eu acredito muito na conexão do casal. Então, eu acredito que um casamento, ele pode melhorar a vida sexual de um casal, no sentido que eles vão se tornar mais próximos, mais parceiros, mais cúmplices. A mulher, às vezes, vai conversar mais com o parceiro sobre assuntos mais íntimos, que, de repente, no namoro ou antes, né? Ela não tinha essa abertura para ter esse tipo de conversa. Dentro de um casamento, muitas vezes a gente troca, né, a quantidade pela qualidade, né? Às vezes você não tem o número de relações que você tinha quando vocês namoravam, ou enfim, quando era solteira, mas as relações que você tem dentro de um relacionamento a longo prazo, elas têm uma qualidade melhor do que a quantidade que você tinha antes, né? E é justamente isso que é mais importante, né? Você ter uma relação de qualidade é muito mais importante do que você ter várias relações com pouca qualidade, né? Então, eu acredito sim que um relacionamento a longo prazo, que um casamento, ou enfim, que conforme a gente fica mais tempo com a pessoa, a gente pode desenvolver mais intimidade, melhorar mais ainda a prática sexual com essa pessoa, porque você vai estar conhecendo cada vez mais essa pessoa. Só que é aquilo que eu falei, a preliminar, ela começa quando termina a relação, né? A preliminar da relação subsequente. Então, é muito importante a gente cuidar de cada relação que a gente tem, para justamente continuar dando esse feedback positivo para o nosso cérebro, para a gente estar disposta a ter relação. Quando você tem uma vida sexual positiva, quando você gosta de fazer sexo, você vai ter vontade de fazer sexo, né? Eu sempre faço, eu acho até que não sei se essa analogia que eu vou fazer aqui na frente de uma Nutri vai ser adequada, mas eu sempre faço analogia com um bolo de chocolate, que eu amo bolo de chocolate. Só de pensar em bolo de chocolate, eu fico salivando com vontade de comer. E é assim quando você tem uma relação de qualidade. Se você tem um sexo bom, um sexo de qualidade, você vai ter vontade de ter, né?
enfim, de ter relação, de fazer mais. Eu acho que é isso. Eu acho que pode sim aumentar, e eu acho que a gente pode cultivar isso, pensar nisso mais vezes, explorar mais o seu corpo, ter um momento com você mesma para você poder melhorar né, o momento a dois. Então, tudo isso vai estimular o seu desejo e vai fazer com que o seu relacionamento consiga evoluir nesse sentido, né? E às vezes o estímulo, né, para cultivar esse desejo, às vezes é uma mensagem que você manda no meio do dia, né, pro seu marido, ou então uma lingerie nova que você compra e coloca despretensiosamente na frente dele, ou então deixar um dia na semana para vocês namorarem. Sabe, esse tipo de cuidado que a gente tem com o relacionamento parece pouco, parece uma bobeira, parece supérfluo, mas isso já cria uma expectativa. E a expectativa de você ter a relação já estimula o desejo, né? Então são coisas que, tipo, às vezes não é nada, às vezes é uma vela que você acende no quarto e cria aquele clima diferente, já vai estar trazendo essa Às vezes pingar umas expectativa. gotinhas de óleo essencial de Lang Lang no quarto, ou no travesseiro também, que o óleo essencial de Lang Lang é muito afrodisíaco, estimula bastante nessa parte também, do estímulo sexual. Exato. Então, uma coisinha diferente que você faz para sair da rotina, que já vai criar essa expectativa, o famoso hoje tem, sabe? Ele cria isso, ele desperta o desejo, né? E é importante que a gente cultive isso no nosso dia a dia para ter um relacionamento saudável, porque quando a gente está dentro de um casamento, né, a gente quer que esse casamento dure. Como é que você vai passar o resto da sua vida com uma pessoa que você não gosta de ter, né, de ter relação sexual? Então tem que melhorar. Ó, eu deixei aqui por último a pergunta que falava sobre a alimentação, se a relação da alimentação com a libido, hormônios e etc. Também a parte de hormônios você pode até acrescentar. As pessoas geralmente não ligam muito, né, essa parte da libido e relação da alimentação. Acho que não tem nada a ver. Mas pessoas que se alimentam muito mal, consumo de açúcar em exagero, industrializados, elas ficam com o corpo inflamado, intoxicado, intoxica principalmente os neurotransmissores, que é algo que a gente falou que o cérebro tem que estar muito bem ali também, né? E aí, com tudo isso, ela inflama o intestino. Aí o intestino não produz serotonina ali, não manda para o cérebro, então ela sente menos prazer, tem menos dopamina, sente menos vontade de tudo, né? Então, igual a gente falou, a libido baixa como um todo. Então, a alimentação faz muita diferença. A gente tem alguns alimentos que são considerados mais afrodisíacos, como canela, tem a maca que a gente compra também, a granel, dá para manipular. Dependendo do tipo de disfunção que a pessoa tem, às vezes não só com a alimentação a gente não consegue. Precisa suplementar com fitoterápicos como fenogrego, mucuna, achaguanda, vai depender de cada um. Só que às vezes precisa suplementar para dar um estímulo, porque às vezes está interferindo tanto na vida do casal, ou interferindo tanto na relação da mulher com ela mesma, que eu falo, não adianta a gente pensar em emagrecimento, pensar em resolver uma coisa se o problema está mais embaixo. É melhorar que primeiro essa autoestima, essa libido, essa vontade de fazer as coisas para depois emagrecer. E aí, muitas vezes, também está relacionado com os hormônios, né? A gente avalia os exames, estradiol, testosterona, vitamina D também, a tireoide, tem muita relação. Hoje em dia é muito comum o hipotireoidismo subclínico, também a tireoidite Hashimoto, que é algo que interfere bastante nesse processo. Então, a gente já faz essa avaliação dos exames como um todo para ver o que está em deficiência. Às vezes, só o fato de suplementar a vitamina D que estava deficiente a mulher já muda totalmente a questão da libido. É uma coisa muito incrível, se eu falo, parece uma mágica. É um pouquinho ali. Você suplementou a vitamina D para fazer um teste para ver como que ela vai, antes de colocar uma planta, né? E ela fala, nossa, foi o que fez diferença. Então a gente tem Mas, esses alimentos. O vinho é algo que todo mundo sabe realmente, ele tem esse poder mais afrodisíaco, mas também não pode tomar exagero, né? Que daí também não vai adiantar, que daí o álcool vai deprimir ao invés de melhorar. Então, chocolate, morango, tem esses outros alimentos que eles têm esse poder mais afrodisíaco também. E em relação aos hormônios, às vezes até regular o ciclo menstrual ali, usando a semente de girassol, semente de abóbora, gergelim, que faz uma regulação no estradiol e na progesterona, deixa a mulher mais ativa. Então, quando a gente cura dessa parte hormonal também,
faz com que a mulher sinta mais vontade, sinta mais prazer, porque ela consegue ter regulação dos hormônios que já tá tão bagunçado, né? Que eles bagunçam tanto. Então a gente faz essa regulação também com a alimentação. E eu acho outra coisa, né? Mas ainda falando do afrodisíaco, antes de eu perder a linha de raciocínio, uma coisa que eu queria saber sobre os alimentos afrodisíacos. É uma coisa assim que você come e na hora você já sente, ou é uma coisa que você tem que consumir e a longo prazo você vai sentindo mais, Isso mais disposição, mais vontade? Como... Eu depende tenho essa muito, dúvida. depende muito da mulher e do nível que ela tá. Se às vezes a mulher tá muito cansada, muito estressada, ela já tá no esgotamento e ali ela tá querendo ter prazer sexual só para cumprir tabela, vai precisar ser um estímulo mais diário, um cuidado assim, às vezes de um mês, 2 meses, às vezes até suplementando, até tomando em cápsula, ela não responde tão rápido, porque estava precisando tanto de estímulo que tem uma resposta bem devagarzinha. Agora, às vezes, é uma mulher só, por exemplo, está tomando um remédio, um ansiolítico, um antidepressivo, que o próprio remédio faz isso. Ela tem a vontade até, mas o remédio dá uma bloqueada. Às vezes você suplementa ali, ou só acrescenta na alimentação alguns alimentos, para ela fazer de uso mais diário, em um mês ela vê total diferença. Ela fala, meu Deus, trouxe vida. Que acontece muitas vezes com mulher que toma anticoncepcional também. Que elas não sabiam mais como que era sentir prazer praticamente, né? E daí, às vezes, ela não quer parar de usar o anticoncepcional, ou ela usa o DIU ou alguma outra coisa. Aí a gente consegue tentando fazer ajuste com a alimentação. Aí vai depender do quanto tá interferindo ali na vida dela, né? Bem individual. Não tem muito assim, uma, nossa, a maioria das mulheres responde. Mas a fitoterapia é a resposta mais imediata que as mulheres têm em relação à libido. Que bacana, essa informação vale ouro, hein? Ô, Jéssica, deixa eu te perguntar outra coisa assim, que eu acho que tem muita relação com a nutrição, a alimentação, é a questão da candidíase de repetição, né? Muito. É altíssimo no consultório a candidíase de repetição, ainda mais com o estresse que a gente vive, que é um ciclo, né? A mulher fica estressada, fica ansiosa, ela come porque ela tá estressada e ansiosa e nunca ela vai querer comer uma fruta. Ela quer comer muito açúcar porque ela tá estressada e ansiosa. Naquele momento que ela come açúcar, ela sente um conforto, libera uma dopamina, só que depois ele deprime. Aí ela fica triste porque comeu, ficou frustrada, aí ela come de novo. E sempre ela entra no ciclo do açúcar e do carboidrato. E o fungo, né, da cândida se alimenta disso. E muitas mulheres tratam a candidíase, muitas vezes tomam antibiótico. Aí ela começa a ter candidíase de repetição, porque não tratou o intestino, que é a principal causa ali de tudo da candidíase, é tratar o intestino. Se você tratar o intestino, você tratou a base, porque tudo começa a desregular por ali. Aí tem mulheres que também a gente precisa suplementar o cranberry, que também ajuda para infecção urinária, mas ele também ajuda para candidíase. E aí a gente tem um lactobacillus, que é o Reuteri, ele é o lactobacillus mais usado para candidíase. Então, dependendo do grau de candidíase de repetição que a mulher tem, a gente precisa usar o Reuteri em doses altas, para poder ter uma resposta mais rápida também. E muitas vezes, a maioria, assim, 90%, a gente precisa fazer o protocolo de limpeza do intestino, que é para dar um reset no intestino, limpar tudo ali, as, como é que eu posso dizer? As heranças, né, de candidíase que teve, antigas, para limpar tudo, ele esquecer todas as memórias que teve e começar um ciclo novo. E é tão, assim, incrível isso do intestino que uma vez eu até falei para uma paciente, faz o protocolo, quando voltar a comer, não exagera na quantidade de açúcar para você não ter uma crise de candidíase. E ela achou que a alimentação não faria tanta diferença assim. Foi lá e comeu bastante doce depois de 15 dias. Teve uma crise fortíssima de candidíase. Só que daí a resposta rápida de tratamento foi muito rápida. Entramos com o probiótico que ela estava tomando, só aumentei um pouquinho a dose, óleo de coco, e aí rapidinho ela saiu da crise. Ela falou, nossa, foi muito rápido para sair. Eu até falei, porque o seu intestino já estava limpo, né? Não estava com a herança, né? Que faz Isso muita é muito diferença. importante. E a candidíase atrapalha muito, né, nessa relação da libido, do prazer, até da Não, e autoestima, a porque candidíase de repetição, que ela acaba cronificando a dor. E mesmo quando a mulher não está em crise, ela sente dor no canal vaginal na hora da penetração. Às vezes ela até desenvolve uma hipersensibilidade na vulva, uma vulvodinha, por conta das
das candidias de repetição. Então, às vezes, ela acha que tá com candidíase, mas nem tá. Mas ela tá sentindo a dor como se ela tivesse, porque é como se ela já tivesse sensibilizado ali a região, sabe? Isso compromete muito, porque quem que vai querer ter relação com dor, né? Então, isso E até a compromete própria demais. alimentação, se você tem uma alimentação mais limpa, você fica com o corpo mais limpo. Então você tem uma resposta melhor da lubrificação, porque o sinal chega mais rápido no cérebro também. Então ter uma alimentação limpa, como eu falo Sim, assim, é a base da sua alimentação ser saudável. Que não significa que não pode comer um chocolate, até porque ele é afrodisíaco, que não pode comer um bolo, que não vai poder tomar um vinho. Você vai. Só que você precisa tratar antes para você ter mais liberdade de fazer isso. Até porque às vezes esses alimentos mais gordinhos, tudo isso, fazem parte de um jantar que você vai preparar para o marido. Então, pensa, você ativar uma crise, às vezes, no momento que é tão bom, né? Então, precisa ter esses cuidados com a alimentação, ter uma rotina alimentar boa para não ficar dando esses picos de crise de candidíase, de baixa libido, porque o açúcar em excesso, o glúten em excesso, ele vai deprimir o sistema nervoso ali. Então, aí você fica tipo, sempre mais borocochô, tipo, ah, tanto faz, sabe? Fica aquela sensação de cansaço, indisposição. E aí, quando você melhora a alimentação, você melhora a autoestima, você fica mais disposta, a vida melhora, né, como um todo. é verdade. É verdade. Bia, já não sei como que ele não desligou aqui, que deu 1 hora o É, Instagram. passou já. Não sei o que aconteceu que Ah, ele não desligou. Mas mas a gente muito conseguiu obrigada. responder tudo? Aham. Que durante a última Tá. era de dicas para aumentar a libido, que a gente já foi falando bastante durante a live também, as dicas, né? Uhum. Eu fico muito feliz, muito conteúdo mesmo. Ficaria mais umas 2 horas aqui pra gente conversar. Tem Vamos, assunto, né? vamos fazer mais projetos, porque precisa de muitas lives e muitos conteúdos disso, tudo que você falou para as mulheres conhecerem sobre isso, né? Acho que faz muita diferença na vida delas. Acho que várias Sim, mulheres sim. iriam voar mais, né? Se sentir mais livres após conhecer tudo isso. É verdade, com certeza. Conhecimento é libertador, né? Essa sua missão é uma missão valiosíssima. Pode usar esse Instagram para divulgar muito aí, para falar muito, que essa mulherada precisa ouvir você. Pode. É Faça verdade. e-books, faça tudo que você puder para poder muito. Só Ai, responder a Anne que perguntou aqui: alimentação limpa e alimentos naturais. Isso. Alimentação limpa é uma alimentação com o menor número de industrializados possíveis. Mais salada, mais fruta, mandioca, batata, pode ter proteína também. Quanto menor industrializado estiver, maior. Quanto mais comida, fala assim, tudo que Deus deu é bom. Então, quanto mais comida que veio direto de Deus, foi Ele que inventou, é o que a gente precisa para nossa vida. é verdade, faz muito Muito sentido, né? obrigada, Bia, por você estar Muito aqui. obrigada, eu adorei, Jéssica. Obrigada mesmo. E Beijo, aí, se obrigada. surgirem outras perguntas, aí pode mandar nos comentários, de vez em quando eu vou lá e dou uma respondida. Então, tá bom. Muito obrigada, viu? Um beijo para você, boa noite. Obrigada, gente. Boa noite para quem Boa ficou noite. até agora. Obrigadão. Obrigada por todos que estiveram aqui com a gente também. Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau.